Testemunho CCB. O pai que sonhou com violência, a filha que escondia o sofrimento. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história inventada, não é um caso de revista, mas é a vida real de um servo de Deus que, em meio a uma luta que parecia não ter saída, viu a mão poderosa do Senhor agir de uma forma que só Ele poderia fazer. E se você está passando por alguma prova hoje, se sente que as forças estão se esgotando, peço que leia até o fim, porque Deus tem uma palavra para você. O sonho que não saiu da cabeça. O irmão José, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, era um homem simples, trabalhador, pai de família, membro fiel da congregação cristã no Brasil há mais de 20 anos. Nunca faltava aos cultos, sempre participava das campanhas, e embora não fosse um irmão de destaque, era conhecido por sua sinceridade e pelo jeito quieto de servir. Ele e a esposa, Dona Maria, haviam criado as duas filhas dentro dos princípios da palavra de Deus: oração, respeito, frequência à igreja. As meninas foram batizadas nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, receberam o Espírito Santo, e tudo parecia caminhar bem. Mas há cerca de 2 anos, algo começou a incomodar o irmão José. Ele tinha um sonho recorrente. Não era um sonho comum, daqueles que a gente esquece ao acordar. Não. Era um sonho que o deixava suado, com o coração acelerado, e que mesmo depois de abrir os olhos, continuava martelando em sua mente como um aviso. No sonho, ele via a filha mais nova, a Ana, na época com 19 anos, correndo desesperada por um corredor escuro. Alguém a perseguia. Não dava para ver o rosto, mas ele sentia a maldade, a violência naquela sombra. E então, bem na hora em que o perseguidor ia alcançá-la, Ana se virava para trás com um olhar de terror, e o irmão José acordava com um grito abafado, como se tivesse sido ele mesmo quem gritou no sonho. A primeira vez que isso aconteceu, ele pensou: deve ser só canso. Trabalho demais, preocupação com as contas. Mas o sonho voltou. E voltou novamente. Sempre igual. Sempre com aquele sentimento de urgência, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Dona Maria, sua esposa, notou que ele estava diferente. Às vezes acordava no meio da noite, ficava olhando para o teto, suspirava fundo. Uma noite, ela perguntou: José, o que está acontecendo? Você não está dormindo direito. Ele hesitou, mas decidiu contar sobre o sonho. Dona Maria, que era uma mulher de muita oração, ficou séria. Isso não é à toa, José. Deus está querendo nos avisar de algo. Eles oraram juntos naquela noite, pedindo a Deus que, se aquele sonho fosse um alerta, que ele os guiasse para entender e agir. Mas mesmo depois da oração, o irmão José não ficou tranquilo. Algo dentro dele dizia que não era só um sonho. Era mais que isso. A filha que escondia o sofrimento. Ana era uma moça bonita, estudiosa, sempre sorridente. Trabalhava como recepcionista em uma clínica, ajudava em casa, e aos domingos estava lá na igreja, cantando os hinos com a família. Para todos, ela era uma jovem exemplar. Mas por trás daquele sorriso, havia um segredo que ela carregava sozinha. Há cerca de 1 ano, Ana havia começado a namorar um rapaz que conheceu no trabalho. No início, tudo parecia bem. Ele era educado, atencioso, e ela, ingênua, achou que tinha encontrado alguém que a valorizava. Mas com o tempo as coisas foram mudando. Ele começou a ficar ciumento, controlador. Queria saber aonde ela ia, com quem falava, o que fazia. Ana, com medo de perder o namoro, foi cedendo, achando que era só ciúme de quem ama. Até que veio o primeiro tapa. Foi depois de uma discussão boba, por causa de uma mensagem no celular. Ele estava bebendo, perdeu a paciência e a mão veio com força. Ana ficou chocada, mas ele pediu desculpas, chorou, disse que nunca mais faria isso. Ela, com o coração partido, acreditou. Mas não parou por aí. Os tapas viraram empurrões. Os empurrões, socos. As desculpas, cada vez mais vazias. Ana começou a usar blusas de manga longa mesmo no calor, maquiagem para cobrir as marcas no rosto. Vivia com medo, envergonhada e, acima de tudo, com uma culpa que a consumia. Seus pais vão ficar decepcionados. Vão pensar que eu falhei. Vão me julgar. Ela parou de ir aos cultos com a família. Dizia que estava cansada, que precisava descansar. O irmão José e Dona Maria estranharam, mas respeitaram, achando que era só uma fase. Até que um dia, Ana chegou em casa com um olho roxo. Disse que tinha batido a cabeça no armário do trabalho. Dona Maria não acreditou. O irmão José então sentiu o coração apertar. Aquele sonho, aquele corredor escuro, aquele grito, a oração que quebrou o silêncio. Naquela noite, depois que Ana foi dormir, o casal se ajoelhou no quarto e clamou a Deus como nunca. Não eram palavras bonitas, não eram frases decoradas.
Era um clamor de pais que sentiam que a filha estava em perigo e não sabiam como ajudá-la. Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor vê o que nós não vemos. Se a nossa filha está sofrendo, se ela está em perigo, nos dê sabedoria. Mostre o caminho. Não deixe que o mal prevaleça em nome de Jesus. E então o irmão José teve uma ideia. Não era algo que ele tinha planejado, mas foi como se uma voz suave dissesse em seu coração: fale com ela. Não como pai bravo, mas como alguém que ama. No dia seguinte, enquanto Dona Maria preparava o café, o irmão José chamou Ana para conversar no quintal. Ele começou devagar, sem acusações, só com carinho. Filha, eu sei que você não está bem. E não é porque você está diferente, é porque eu estou diferente. Deus tem colocado algo no meu coração, e eu não posso ficar quieto. Ana baixou a cabeça, as lágrimas começaram a cair. Ela tentou negar, tentou dizer que estava tudo bem, mas o irmão José, com voz firme, mas cheia de amor, falou: Ana, você não precisa ter medo de mim. Não importa o que aconteceu, você é minha filha, e eu te amo. Mas se alguém está te machucando, você precisa me dizer, porque Deus não quer isso para você. Foi aí que ela desabou. Entre soluços contou tudo: o namoro escondido, as agressões, o medo, a vergonha. O irmão José ouviu tudo em silêncio, o coração partido, mas com uma certeza: Deus tinha usado aquele sonho para alertá-lo. Não era coincidência. Era providência. A intervenção que veio de cima. O irmão José e Dona Maria sabiam que não podiam resolver aquilo sozinhos. Precisavam de ajuda, de orientação. Então procuraram um cooperador da igreja, um homem experiente, cheio do Espírito Santo, e contaram tudo. O cooperador ouviu, orou com eles, e deu um conselho sábio. Primeiro, precisamos tirá-la dessa situação. Segundo, precisamos orar para que Deus toque no coração desse rapaz, porque só ele pode mudar uma pessoa. Terceiro, precisamos fortalecer a Ana na fé para que ela não volte atrás. E foi o que fizeram. Com muito cuidado, eles ajudaram Ana a terminar o namoro. Não foi fácil. O rapaz ameaçou, tentou convencê-la a voltar, mas com a ajuda dos irmãos da igreja, ela ficou firme. O irmão José então começou a levá-la aos cultos novamente, não como uma obrigação, mas como um refúgio. E foi lá, entre os hinos, as orações e a palavra, que Ana começou a se reconstruir. Mas a história não termina aqui. A vitória que veio do Altíssimo. Um mês depois de Ana ter se libertado daquele relacionamento, algo inesperado aconteceu. O ex-namorado, que sempre foi violento e arrogante, apareceu na porta da casa dela. O irmão José, que estava em casa, atendeu. O rapaz, com um olhar de ódio, começou a xingar, a ameaçar, dizendo que ia acertar as contas com Ana. O irmão José não teve medo. Não porque fosse forte, mas porque sabia que não estava sozinho. Com calma ele disse: Você pode fazer o que quiser comigo, mas a minha filha você não toca mais. E saiba de uma coisa, Deus está vendo tudo. Ele conhece o seu coração, e um dia, você vai prestar contas a ele. Não se sabe o que aconteceu naquele homem. Talvez tenha sido a firmeza do irmão José, talvez tenha sido a presença de Deus ali naquele momento. O fato é que ele baixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Nunca mais voltou. Mas a maior vitória não foi a ausência dele. Foi a transformação em Ana. Ela, que antes vivia com medo, começou a participar ativamente da igreja. Começou a visitar outras jovens, a compartilhar seu testemunho, a mostrar que mesmo nas piores provas, Deus não desampara. Um ano depois, ela foi batizada no Espírito Santo, e hoje é uma das irmãs mais dedicadas na congregação. E o irmão José? Ele aprendeu que às vezes, Deus fala de maneiras que nós não esperamos. Não foi um anjo que apareceu, não foi uma voz do céu. Foi um sonho. Um sonho que, se ele não tivesse dado atenção, poderia ter terminado em tragédia. A lição que ficou. Irmão, irmã, se você está lendo este testemunho e pensa, mas Deus não fala mais assim hoje em dia, eu te digo, Ele fala. Ele fala através da sua palavra, através dos irmãos, através daqueles sonhos que não saem da sua cabeça, através daquela inquietação que não te deixa em paz. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas Ele promete estar conosco em meio a elas. Às vezes a saída não vem do jeito que a gente quer, não vem na hora que a gente acha que deveria vir, mas vem. E quando vem é para a glória dele. Se você está passando por uma luta hoje, se sente que as trevas estão te cercando como naquele corredor do sonho do irmão José, não desista. Não se cale. Busque a Deus. Fale com os irmãos. A igreja não é um lugar de julgamento, é um lugar de refúgio. E lembre-se, assim como Deus livrou Ana daquelas mãos violentas, Ele pode te livrar do que estiver te oprimindo. Basta confiar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te dê forças para ficar firme mesmo quando tudo parece escuro.
porque a luz do Senhor brilha mais forte do que qualquer treva. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A noite em que o silêncio foi quebrado. Era uma sexta-feira e o irmão José não conseguia dormir. O sonho da filha o perseguia como um eco que não se dissipava. Ele se levantou, foi até a cozinha, serviu um copo d'água e ficou olhando pela janela, enquanto a lua iluminava fracamente o quintal da casa modesta onde morava com a família. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sussurrou, com as mãos trêmulas apoiadas na pia. Não era um homem de muitas palavras, mas naquela noite, as poucas que tinha pareciam pesadas demais para serem ditas até mesmo em oração. Ele se lembrou do culto daquela semana. O irmão que presidia havia lido Salmo 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. As palavras haviam tocado fundo, mas agora, sozinho na madrugada, ele se perguntava: será que isso é para mim? Será que Deus realmente ouve um homem simples como eu? Foi então que ouviu um barulho vindo do quarto da filha. Um gemido abafado. José correu, abriu a porta com cuidado e viu Ana sentada na cama, os olhos arregalados, o corpo tremendo. Pai, eu sonhei de novo, ela disse com a voz quebrada. Desta vez, não era só o corredor. Era uma mão me puxando para dentro da escuridão. José sentou-se ao lado dela, abraçou-a forte e sentiu o coração bater descompassado. Não eram apenas pesadelos. Era algo mais. O conselho do irmão mais velho. No domingo seguinte, José chegou cedo ao templo. Não era um homem de conversar muito, mas naquela manhã, depois da escola dominical, ele procurou o irmão Antônio, um dos mais antigos da congregação, conhecido por sua sabedoria e discernimento. Irmão Antônio, preciso falar com o senhor, disse com a voz embargada. É sobre a minha filha. Eles se sentaram nos bancos de madeira do fundo do salão, onde a luz do sol entrava pelas janelas altas, desenhando retângulos dourados no chão. José contou tudo: o sonho, o medo de Ana, a sensação de que algo estava errado. O irmão Antônio ouviu em silêncio, acenando com a cabeça de vez em quando, os olhos semicerrados como se estivesse pesando cada palavra. Quando José terminou, o irmão Antônio suspirou fundo e colocou a mão no ombro dele. Irmão, Deus está falando com você. Não foi à toa que ele te mostrou isso. Às vezes, o Senhor nos dá avisos para nos proteger, para nos preparar, mas Ele nunca nos deixa sozinhos. Então abriu a Bíblia em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Você ouviu a voz de Deus, irmão José. Agora precisa seguir. Ele sugeriu que José e a família fizessem um jejum de 3 dias, buscando a direção de Deus com mais intensidade. E não deixe de trazer Ana para a reunião de oração na quarta-feira. A igreja precisa estar unida nisso. José anuiu, sentindo um peso sair de seus ombros. Não estava mais sozinho. O jejum e a luta invisível. Naquela noite a família se reuniu na sala depois do jantar. José explicou para a esposa Maria e para os outros 2 filhos o que estava acontecendo. Vamos jejuar juntos, disse. Vamos buscar a Deus como nunca antes. Maria, uma mulher de fé quieta mas profunda, concordou sem hesitar. Se é a vontade do Senhor, nós faremos. Os 3 dias que se seguiram foram difíceis. José trabalhava como servente de pedreiro, e o sol escaldante de outubro tornava o jejum ainda mais pesado. À noite, quando chegava em casa, mal tinha forças para se ajoelhar ao lado da família e orar. Mas eles persistiram. Ana, que antes chorava ao se lembrar dos sonhos, agora orava com uma determinação que surpreendia até os pais. Senhor, protege a minha família, ela repetia, as mãos apertadas contra o peito. No 3º dia, enquanto José voltava do trabalho, sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Não era alívio ainda, mas uma certeza: Deus estava no controle. Quando chegou em casa, encontrou Ana sorrindo pela primeira vez em semanas. Pai, hoje eu não sonhei com nada, ela disse. Só vi uma luz. A reunião de oração que mudou tudo. A quarta-feira chegou, e a família de José foi à igreja mais cedo. O salão já estava quase cheio quando entraram. O irmão que presidiria a reunião de oração era o mesmo que havia lido o Salmo 34 no culto anterior. Ele não sabia da situação de José, mas, como se guiado por uma mão invisível, escolheu Salmo 91 para a leitura inicial. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. José sentiu as lágrimas escorrerem enquanto o irmão lia. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas especialmente para ele. Quando a reunião terminou, vários irmãos se aproximaram para orar por Ana. Uma das irmãs mais idosas, Dona Clara, segurou as mãos da menina e orou com uma autoridade que só vem de anos de comunhão com Deus. Senhor, quebra todo laço de maldade contra esta criança. Cobre-a com o teu sangue, protege-a com os teus anjos. Em nome de Jesus, amém. Ana chorou durante a oração, mas quando terminou, olhou para o pai e disse: Pai, eu não tenho mais medo. A revelação que veio no silêncio. Naquela mesma noite, José teve outro sonho. Desta vez, não era um corredor escuro, mas um campo aberto, banhado por uma luz dourada. No centro do campo havia uma árvore frondosa e debaixo dela, Ana brincava feliz, rodeada por figuras que José reconheceu como anjos. Uma voz suave, mas firme, disse: Eu a protegi. Confie em mim. Ele acordou de repente, o coração acelerado, mas não com medo. Era uma urgência. Pegou o telefone e ligou para o irmão Antônio. Irmão, eu sei o que preciso fazer, disse, sem nem cumprimentar. Preciso ir à casa da minha cunhada. Agora. O irmão Antônio não fez perguntas. Vou com você. O confrontação na casa da tia. A cunhada de José, Luciana, morava do outro lado da cidade, em um bairro simples, mas conhecido por problemas com drogas e violência. Quando José e o irmão Antônio chegaram, já passava da meia-noite. A casa estava com as luzes acesas, e eles ouviram vozes altas vindo de dentro. José bateu à porta. Demorou, mas finalmente Luciana abriu, com os olhos vermelhos e o cabelo despenteado. José? O que você está fazendo aqui a esta hora? Ela perguntou, com um tom entre surpreso e irritado. Luciana, preciso falar com você. É sobre a Ana. Ele não esperou convite. Entrou seguido pelo irmão Antônio, que permaneceu em silêncio, mas com uma presença que transmitia autoridade. Dentro da casa, José viu dois homens que não conhecia, sentados na sala com copos de cerveja na mão. Um deles tinha uma tatuagem de cobra no braço. José sentiu um calafrio, mas não recuou. O que está acontecendo com a Ana, Luciana? Ele perguntou, olhando fixamente nos olhos dela. Por que ela está tendo esses sonhos? Luciana tentou disfarçar, mas seu rosto traiu o nervosismo. Não sei do que você está falando, José. O irmão Antônio então falou pela primeira vez. Irmã, Deus conhece todas as coisas. Se há algo de errado aqui, é melhor confessar agora, antes que seja tarde. Sua voz era calma, mas firme, como um juiz que já conhece a sentença. Foi então que um dos homens na sala se levantou, jogando o copo no chão. Chega dessa palhaçada, Luciana. Fala logo para esse cara. José sentiu o sangue gelar. Falar o quê? Luciana baixou a cabeça. Eles queriam usar a Ana para umas coisas ruins. Disseram que se eu deixasse, eles me dariam dinheiro. Eu não ia deixar, juro. Mas eles ameaçaram me machucar. José sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dele. O que vocês fizeram com a minha filha? Gritou, avançando em direção aos homens. O irmão Antônio segurou seu braço. Calma, irmão. Deus está no controle. Então, virou-se para os homens. Vocês não vão tocar nesta criança. Se tentarem, vão responder não só para nós, mas para Deus. Os homens riram, mas havia medo em seus olhos. Vocês são loucos, disse um deles. A gente não tem medo de vocês. O irmão Antônio sorriu, um sorriso sereno que fez José se acalmar. Vocês deveriam ter a proteção que veio do alto. Naquela mesma noite, enquanto José e o irmão Antônio voltavam para casa, algo inesperado aconteceu. Um carro da polícia parou ao lado deles. 2 policiais saíram e se aproximaram. Boa noite, senhores. Tivemos uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na casa da rua tal. Vocês por acaso sabem de algo? José e o irmão Antônio trocaram um olhar. Sim, oficiais, disse Antônio. Nós estávamos lá agora há pouco. Tem 2 homens dentro da casa que parecem estar envolvidos com coisas erradas. Os policiais anuíram. Obrigado pela informação. Vamos dar uma olhada. Quando chegaram em casa, José soube, sem sombra de dúvida, que Deus havia agido. Não com trovões ou milagres espetaculares, mas através de homens da polícia do irmão Antônio, até mesmo de uma denúncia anônima que só poderia ter vindo dele. Ana nunca mais teve aqueles sonhos. O batismo nas águas e o novo começo. 2 meses depois, José e sua família estavam na praia, em um dia ensolarado de dezembro. Era o dia do batismo nas águas de Ana. Ela estava radiante, vestida com uma túnica branca, o cabelo molhado colado ao rosto depois de sair da água.
O irmão que batizava fez a pergunta ritual: Ana, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua salvação? Sim, eu creio, ela respondeu, com uma voz firme que não combinava com seus 12 anos. Quando ela emergiu das águas, José a abraçou forte, as lágrimas escorrendo sem controle. Filha, hoje você nasceu de novo, ele sussurrou. Ana sorriu. Eu sei, pai. E desta vez, ninguém vai me tirar de Deus. O jovem que voltou para casa. Um ano depois, José estava na porta da igreja, distribuindo folhetos, quando viu um rapaz de cabelo longo e olhar perdido se aproximar. Irmão, o senhor pode me ajudar? Ele perguntou com a voz trêmula. Eu preciso de Deus. José reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele tinha visto nos olhos da filha. Claro, meu irmão disse, colocando a mão no ombro do jovem. Entre. Aqui você vai encontrar paz. O jovem se chamava Rafael. Ele contou que havia se envolvido com drogas, que a família o havia abandonado, que não via saída. José ouviu tudo sem julgá-lo. Depois, levou-o até o irmão Antônio. Irmão, este jovem precisa de ajuda, disse José. Assim como o Senhor nos ajudou, podemos ajudar ele. Rafael foi acolhido pela congregação. Começou a frequentar os cultos, participou das reuniões de jovens, e 6 meses depois, também foi batizado nas águas. Hoje ele é um dos cooperadores mais dedicados, ajudando outros jovens que, como ele, precisam de uma segunda chance. A lição que ficou para sempre. Irmão, irmã, se você está lendo esta história e pensa, mas Deus não age mais assim hoje em dia, eu te digo, Ele age. Talvez não do jeito que a gente espera. Talvez não com vozes trovejantes ou visões grandiosas. Mas Ele age. Às vezes, é através de um sonho que não sai da cabeça. Às vezes, é através de um irmão que ora por você sem você nem saber. Às vezes, é através de uma porta que se fecha para outra se abrir. Às vezes, é através de uma polícia que aparece na hora certa. Deus não nos promete uma vida sem lutas. Mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Se você está passando por uma prova hoje, se sente que as trevas estão te cercando, não desista. Busque a Deus. Fale com os irmãos. A igreja não é um lugar de julgamento, é um lugar de refúgio, de restauração, de esperança. E lembre-se, assim como Deus livrou Ana, assim como Ele mudou a vida de Rafael, assim como Ele deu forças ao irmão José para enfrentar o que parecia impossível, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta confiar. Basta ficar firme. Basta deixar Deus agir. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei pavor? Salmo 27, 1. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.